Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar sobre o Yaya Garcia, que é o quarto romance do Machado de Assis, que foi publicado pela primeira vez entre janeiro e março de 78 em um jornal chamado O Cruzeiro, um jornal carioca com esse nome. Enfim, uma coisa interessante sobre a importância desse livro dentro do conjunto da obra do Machado é porque ele vai marcar justamente a transição entre a chamada fase romântica para a chamada fase realista do Machado. Basta você se lembrar que depois desse livro ele escreveu lá em 81 Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então esse livro ele tem meio que já um elemento de transição entre essas duas fases. Mas, como você sabe, que você já deve ter visto lá no meu primeiro vídeo, eu não concordo muito em se chamar a literatura do Machado de uma literatura de fases, uma vez que o projeto literário dele foi se evoluindo de livro a livro, de modo que não existe só uma fase ou outra, mas sim um processo de evolução literária de livro a livro, digamos assim. Enfim, em comparação por exemplo, ao Helena, eu achei esse livro muito melhor, porque assim, ele não vai mais trazer tanto daquela coisa do romance. Claro que, do romance romântico, né? Claro que quando a gente tem que levar em conta que esse livro, por ter sido publicado em folhetim, ele ainda tem todos aqueles aspectos dos capítulos episódicos bem característicos de uma obra folhetinesca, mas ainda assim isso perde um pouquinho. A gente não percebe mais tanta influência do movimento romântico aqui dentro desta obra. Enfim, esse livro aqui então, e vai ser muito difícil de eu falar esse livro sem dar spoilers, então acho que eu não vou falar muito da história. Enfim, ou eu vou tentar não falar muito da história. Enfim, o livro começa então com o Luiz Garcia recebendo uma carta de uma viúva de um amigo dele. Nessa carta ela estava pedindo por uma certa ajuda dele para fazer uma coisa X. Enfim, e o livro já começa aí, logo nessa carta a gente já tem a temporalidade do romance, que vai se iniciar lá então em 1866, se não estou enganado. Deixa eu só confirmar aqui. Exatamente, 5 de outubro de 1866. Enfim, o Luiz Garcia então, ele é um funcionário público, viúvo, que tem uma filha que é a Yaya Garcia, que dá título ao livro. Enfim, então assim, ele é um homem que não é nem rico e nem pobre, ele está ali, dá para viver, digamos assim, pelo que a gente fica sabendo aqui. E já pelo cargo que a gente sabe que ele tem, porque logo a primeira coisa que se diz dele é Luiz Garcia era funcionário público. Logo disso a gente já percebe o quê? Bom, naquela época os funcionários públicos eles viviam num sistema, né, que alimentava toda a engrenagem do governo, digamos assim. E essa engrenagem era marcada sobretudo pela questão da troca de favores, que vai ser uma coisa que vai estar bem presente aqui durante todo o livro. Enfim, essa amiga dele, que é a Valéria, é a viúva do desembargador Gomes. Desembargador Gomes, isso mesmo. E ela é aquela figura que representa o pater do livro aqui, digamos assim. No romance anterior era o conselheiro Vale, no A Mão e a Luva era a baronesa, ela era baronesa, se não me engano era. Enfim, era a mulher lá que também a gente só ficava sabendo ali do título de nobreza dela. E aqui o grande pater da história vai ser justamente a Valéria, no sentido de que essa vai ser a mulher quem vai impulsionar, quem vai fiscalizar todas as ações das pessoas que estão ali envolvidas com ela. Portanto, ela é a figura mais alta, mais assim, que representa mais a elite dentro do romance. Enfim, essa Valéria então, ela tem um filho chamado Jorge. E o Jorge, o interessante dele é que ele vai mudando ao longo do livro, o que já quebra aquele conceito romântico de uma personagem caricata que é a mesma ao longo da obra toda. Então ele vai começar, no início do livro, ele é um rapaz totalmente romântico, voltado assim com os olhos mais para a beleza do mundo e coisas do tipo. E ao longo do livro a gente vai percebendo que ele vai sendo infestado por um pessimismo graças ao que ele observa ali nas pessoas ao seu redor. Enfim, o que é uma coisa muito interessante, porque
o processo dele é muito visível, você observa, você consegue acompanhar bem essa transformação do personagem ao longo do livro. Enfim, além ali do Jorge, então, moram na casa da Valéria, um pai, que eu esqueci o nome dele agora. Como que é o nome daquele homem, meu Deus do céu? Não lembro. Enfim, e a filha desse homem, que eu esqueci o nome, que se chama Estela. Essas duas pessoas moram ali como agregados na casa da Valéria. E assim, a gente vai percebendo logo no início do romance, a gente vai percebendo que o quê? Que essa Estela e o Jorge, eles vão começando a gostar um do outro. E isso começa a incomodar a dona Valéria, que, teoricamente, resolve separar os dois, uma vez que seria meio que incestuoso, dado que eles foram criados juntos ali, é meio que incestuoso ele se envolver com a própria moça que foi criada junto com ele ali. Então o que a Valéria faz? Ela manda o próprio filho para a Guerra do Paraguai. Então o Jorge, para se manter afastado da Estela, acaba indo para a Guerra do Paraguai. Mas a gente vai percebendo o seguinte, que a Valéria não fez isso por esse motivo nobre. Ela fez isso porque ela não queria que o Jorge se casasse com uma moça pobre, com uma moça agregada. Então ela acaba tomando essa medida meio que drástica, justamente para poder preservar ali o nome e a honra familiar. O interessante é que no momento em que ela vai mandar ele para a Guerra do Paraguai, ela usa todo um discurso patriótico, falando de que todas as mães deveriam fazer isso, uma vez que o país estava precisando. Esse tipo de coisa, o rapaz acaba caindo na lábia dela e acaba indo lá para a Guerra do Paraguai. Enfim. Então, prevendo que provavelmente o filho voltaria, ainda continuaria apaixonado pela Estela, o que a Valéria faz? Ela oferece um dote por essa moça. E esse dote acaba atraindo a atenção lá do senhor Luiz Garcia, do início do livro. Apesar de ser um pouco mais velho ali do que a Estela, ele acaba ali começando a se interessar pela moça e tal. E a gente vai então acompanhando como que é o desenvolvimento ali da relação entre os dois, até que os dois acabam se casando e a Estela se torna então madrasta da Yaya Garcia. Enfim, neste meio tempo, volta o Jorge lá da Guerra do Paraguai. E quando ele volta da Guerra do Paraguai, ele acaba frequentando bastante a casa do Luiz Garcia. O que acontece? Ele acaba começando a gostar ali da Yaya. E não só ele acaba gostando da Yaya. Um amigo da família, que é o Procópio Dias, que é tido como o vilão do livro, acaba se apaixonando ou meio que se interessando também pela moça, uma vez que a moça tem dinheiro, já que se uniram duas famílias de poder ali. Enfim, então o livro ele vai se passando nessas últimas páginas entre essa disputa entre o Procópio Dias por um lado e o Jorge por outro, e a Garcia ali meio que não sabendo o que fazer no meio dos dois. Uma coisa interessante é que a Yaya Garcia, ela é muito ambiciosa. Então ela sabe que se ela se casar, por exemplo, com o Procópio Dias, ela vai ter mais possibilidade de ascensão social, uma vez que o cara é rico. Mas se casar com o Jorge também tem lá suas vantagens, então a gente vai acompanhando a indecisão dela aqui ao longo do livro. Mas a personagem que se destaca dentre todos os outros é a figura da Estela. Por quê? Porque a Estela, ela vai representar, ela vai ser a precursora de todas aquelas heroínas da fase realista, digamos assim, do Machado de Assis, desses livros mais da maturidade mesmo dele. Então acho interessante você prestar atenção quando você for ler esse livro, na figura da Estela e como que ela enxerga essas relações de poder ali das famílias, como que ela enxerga essa questão toda dos favores que as pessoas trocam entre si. E, e essa visão que ela tem, essa visão crítica, se dá sobretudo porque, lembra lá, ela é uma agregada, ela consegue olhar para toda aquela elite de uma maneira distanciada. Então perceba que uma coisa muito interessante nesses 4 livros, nesses 3 na verdade, né, Da Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, é que além deles fazerem parte da fase romântica do Machado, eles trazem em si
essa tensão social. Por quê? Porque o romance é sempre narrado da perspectiva de alguém pobre que está se inserindo no meio ali da riqueza. Lembra lá da Guiomar, da Mão e a Luva, lembra lá da Helena, do livro Helena, e lembra agora aqui da Estela do Yaya Garcia, porque a gente sempre tem essa visão de baixo para cima, e é justamente isso que vai fazer, essa diferença social, que vai dar ali para essas personagens um tom mais crítico no livro, e vai fazer com que elas sejam mulheres muito diferenciadas das mulheres da época na literatura, digamos assim. Enfim, o final desse livro, gente, é uma coisa fenomenal. O Machado, ele não poderia ter sido mais fodástico do que escrevendo. Claro, ele foi, né? Mas assim, isso já seria uma sacada enorme que ele teve do fim desse livro. Ele parece que ele já estava antenado nas mudanças sociais que estavam por vir ali. Enfim, muito inteligente, muito perspicaz e um final muito surpreendente. Eu fico imaginando como que teria sido para os leitores e para as leitoras, sobretudo, daquela época, ver um final como esse. Porque é uma reviravolta que você não faz ideia. Não vou falar o que é, claro. Mas, enfim, outro livro fenomenal. Para mim, ele só está abaixo até agora do Ressurreição, dessa primeira fase do Machado. Porque o Ressurreição ainda continua sendo meu livro dele favorito desse primeiro momento da obra dele. Mas, enfim, fica aqui a dica de mais um livro muito bom para você. Vale muito a pena você ler esse livro. Se eu encontrar ele em PDF, eu vou deixar o link lá embaixo. E caso você não tenha visto os meus outros vídeos do projeto de comentar as obras do Machado, eu vou deixar o link lá embaixo para que você veja também. Certo? Assim, só uma coisa técnica. O próximo vídeo, teoricamente, deveria ser sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar para comentar o Brás Cubas lá na frente. Agora, o próximo vídeo da semana que vem vai ser sobre o Quincas Borba. E na outra semana vai ser sobre o Esaú e Jacó. O Dom Casmurro e o Memórias Póstumas de Brás Cubas eu vou deixar mais pra frente, lá pro finalzinho de outubro, começo de novembro. Certo? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!